Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Toffoli autoriza Moraes a atuar como assistente de acusação na investigação da suposta agressão ocorrida em Roma. Leandro, vamos lá, pacotão Alexandre de Moraes, porque essa história do aeroporto de Roma também já foi longe demais. Parece que se configura aí um tremendo abuso de autoridade. O pessoal, a polícia da Itália já disse que o Mantovani, o empresário, encosta levemente nos óculos do filho do Alexandre de Moraes. As imagens até agora não foram divulgadas, né? Se mostrassem alguma coisa concreta, né? A gente provavelmente já teria visto. O relatório da Polícia Federal foi um relatório feito por um agente, não por um perito, para não desagradar o chefinho. Então, pacotão Moraes para você agora. Eu acho que tudo vem, né, da mesma linha. Qual é a linha? A linha daquele inquérito das fake news que foi criado pelos próprios ministros para defender os próprios ministros. Então a gente tem uma lógica em que você tem na mesma figura as supostas vítimas, os investigadores e os acusadores. Então não precisa ser muito esperto para saber que isso nunca vai funcionar, né? Que isso não vai representar o Estado de Direito. Até mesmo o Randolfo Rodrigues, quando foi aberto esse inquérito, a gente faz 5 anos, vai fazer 5 anos no início do ano que vem que esse inquérito está aberto. O Randolfo Rodrigues mesmo falou, né? Isso aqui não existe, né? Nem lá na lei do talhão você vai ter o juiz sendo a vítima e o investigador. E aí a gente tem esse copy-paste das CPIs, né? Para mim, a grande CPI que existiu foi a CPI das fake news, que mapeou a direita brasileira, e depois nas outras CPIs que aconteceram, CPIs, a gente teve um copy-paste, né? Essas pessoas aqui que a gente quer tirar de circulação, que a gente quer censurar, né, que a gente quer prender eventualmente, então vamos só fazer aqui o paste nas próximas CPIs. É a mesma coisa a CPI do dia 8 de janeiro, pegou lá o copy-paste das outras CPIs e simplesmente, né, reforçou que essas pessoas têm que ser tiradas de circulação, têm que ser censuradas e assim por diante. Então o que a gente está vendo nada mais é do que o aparelhamento da justiça para cumprir fins políticos, o que basicamente marca uma ditadura, né? Nas ditaduras não existem instituições independentes e que vão ser pautadas pela lei, o que muita gente chama de democracia, outros chamam de Estado Democrático de Direito e assim por diante. Não, a gente tem pessoas que utilizam a sua posição de poder para se defender e para defender os integrantes do seu grupo, enquanto usa essa mesma posição de poder para perseguir, censurar, prender os seus opositores, né? Era assim na Alemanha Oriental, é assim na Coreia do Norte, é assim na China, era assim na União Soviética e agora é assim no Brasil. Esse caso, só para finalizar, né, porque eu acho que é importante, esse caso aí do casal lá que fez um bate-boca com o filho do ministro é simbólico, né? Você tem lá as imagens, aí as imagens aparentemente não são condizentes com a versão oficial. O que se faz? Se escondem as imagens. O ministro lá, Toffoli, o relator do caso, disse que era para proteger a privacidade daqueles que apareceram no vídeo, né? E agora a gente tem a polícia da Itália dizendo que houve ali um ato de defesa do acusado, né? Quando o filho do ministro chegou perto da nuca dele, ou encostou na nuca, enfim. No final das contas, no frigir dos ovos, aparentemente não houve nenhuma agressão física, não dá para ouvir, não tem áudio, então não dá para saber se houve agressão verbal e de quem partiu essa agressão verbal, porque os dois lados aí estão dizendo que um agrediu verbalmente o outro, né? Mas com certeza, até nos poucos frames que surgiram, não houve agressão física. Mas aí, pasmem, o advogado de defesa vai lá e pede o acesso às provas e não consegue o acesso às provas. No final vai ter que ir lá no gabinete do ministro com um assessor junto para não poder gravar e poder apresentar isso ao público. E aí vem o perito da Polícia Federal, ou melhor, a Associação de Peritos da Polícia Federal, e reclama dizendo que os peritos não foram responsáveis por aquela análise que surgiu, que veio ao público, né, que dizem que aparentemente há uma agressão. E aí o que a Polícia Federal faz? Abre
uma investigação contra o perito que foi lá questionar, né? Como é que vai fazer um relatório, uma perícia sem os peritos? Enfim, é uma sequência de absurdos, de autoritarismo, né? De destruição de qualquer devido processo legal, que é típico de Alemanha Oriental, de Coreia do Norte. E, novamente, como o Consa falou, a imprensa, né, grilos. A gente tem lá o Globo, que fez essa história em quadrinho, né? E a gente sabe que esse ato aí do Oculus One não aconteceu. Mesmo naqueles frames que o Toffoli liberou, não aconteceu. E vocês percebam que naquela ilustração eles tentam colocar o filho do Alexandre de Moraes menor, né? Como se fosse um menor de idade, como se fosse uma vítima. Caracoladinho, cara de anjinho. Quando a gente vê as imagens, ele é até da mesma altura, até maior, né? E ele é um jovem, o suposto agressor é um idoso, né? Então, a gente vê que a imprensa, que deveria estar à frente dos protestos contra esse estado de coisas, na verdade, faz às vezes de propaganda, né? Do Pravda lá, soviético, que vai simplesmente propagar a versão oficial dos fatos. Porque o que o Globo fez ali foi propagar a versão oficial dos fatos, e sempre numa ditadura você tem que ter os órgãos que propagam a versão oficial, né? E aí aqueles que, como nós aqui, estamos questionando, não, esses aí são os perigosos, esses são os criminosos, esses precisam ser calados, né? E daí, quando vier uma próxima CPI, vocês já sabem que os nossos nomes vão ser citados, eles já têm lá a matriz, né, só copy-paste, para ir instrumentalizando, e de repente o Lula vai apresentar um PGR aí que vai resolver fazer a denúncia contra todos nós e finalmente colocar todo mundo na cadeia, que é o objetivo final lá do ministro, né? Então, é assim que a banda toca no Brasil ultimamente. Eu só queria complementar aqui para vocês, o Deltan Dallagnol acabou de twittar, inacreditável. Ele disse o seguinte: ministro Alexandre de Moraes, sua esposa e seus filhos se tornaram assistentes de acusação no suposto caso de agressão. Detalhe, ainda nem existe acusação porque a PGR não ofereceu denúncia. Depois do juiz vítima, agora temos o juiz parte. E não pode. Isso não existe na lei. Aí ele continua num segundo tweet, há 26 minutos. Toffoli autorizou Moraes, esposa e filhos do ministro como assistentes de acusação no caso de suposta agressão. Não existe assistente de acusação na fase de investigação. Quando a PGR falar uma coisa e Moraes falar outra, vocês acham que Toffoli vai decidir a favor de quem? Só para o pessoal que está em casa entender o que significa. Significa que o próprio ministro, a sua esposa, o seu filho vão poder arrolar testemunhas, vão poder pedir para fazer prova, para, enfim, busca e apreensão, essas coisas, né? E aí, se a PGR dizer, não, mas acho que não, quem é que vai decidir? O Toffoli vai dizer, não, a esposa do ministro pode, porque é assistente de acusação, né? Então, é uma sequência de absurdos que vão ficando cada vez mais desesperadores, né, para quem está acompanhando isso e não consegue fazer nada. Essas pessoas que estão presas, aquela senhora que foi rezar, né, que entrou no Congresso com um terço com a Bíblia, né, armas muito perigosas, 17 anos de cadeia, gente, 17 anos de cadeia, uma faxineira, né, com 2 filhos, na mesma semana que o Supremo define que o cara que é pego por tráfico e é réu primário não vai ser preso, vai cumprir a pena em liberdade, né? Então é uma inversão completa, né? Como é que as pessoas que foram alvo de algum tipo de violência, ou de nem violência, né? Entraram lá no Supremo e quebraram as coisas, como é que essas pessoas vão estar isentas para decidir sobre isso se eu fui diretamente atingido, né? Começa por aí. Então, é muito desesperador ver tudo isso, e tem pessoas muito humildes, pessoas inocentes, tendo suas vidas destruídas. 17 anos de cadeia é destruir vidas, né? Então é impressionante como tem gente que não só fica quieto, como até apoia isso. Não, tem que prender mesmo esses golpistas e tudo mais, né? Mas enfim, as pessoas tinham dificuldade de entender como é que as ditaduras se instalam.
a gente está acompanhando em tempo real isso acontecendo diante dos nossos olhos. Exato. Até a Globo não aguenta e bate em Lula ao vivo. É isso mesmo. Poucas coisas me alegram tanto quanto ver o pessoal da Globo, que fez campanha ativa, fervorosa pro Lula e contra o Bolsonaro, sendo colocado numa situação onde eles têm que vir ao vivo e bater no governo. E numa das pautas mais delicadas, a pauta que fez, na verdade, com que eles fizessem campanha pro Lula, que é a pauta da diversidade, a pauta das mulheres, não é mesmo? Para eles estarem batendo como eles bateram hoje, provavelmente o Pix desse mês não foi passado. Teve algum problema ali na gestão e o Pix da Globo não caiu como deveria ter caído. A gente está vendo aí o governo Lula, né, sendo escancarado como sendo um dos piores governos para as mulheres e para as minorias. Nós vamos lá. Os índios estão morrendo em números alarmantes, chegando ao ponto do STF ter que fazer um ofício pedindo uma explicação de um programa do governo sobre isso. O meio ambiente está sendo incendiado, devastado, batendo recordes de décadas, como nunca se viu antes. Transposição do Rio São Francisco foi cortada. Lula liberou ir atrás de petróleo na foz do Rio Amazonas, né? Deu até um problema com a Marina Silva. E aí tem mais essas aqui, preste atenção. Governo Lula reduz investimentos em políticas femininas, aponta Senado. Percentual de despesas para as mulheres é o menor dos últimos 3 anos. O governo que veio para as mulheres. O governo do amor, não é mesmo? Essa daqui. Os ministérios do governo Lula com o menor orçamento em 2024. Direitos humanos, igualdade racial, mulheres. Assim, justamente as principais bandeiras que eles falavam, inclusive aquele jargão, né? O amor voltou. Mas a Globo bateu muito nele porque o Lula tá demitindo todas as mulheres. Tem mais. Um aumento de 50% nas denúncias internas de assédio sexual por parte do governo. Vou te explicar o que é isso. Os funcionários e colaboradores ali na gestão do governo têm uma auditoria que eles ligam para falar denúncias de assédio sexual. Essas denúncias, depois que o PT entrou, depois que o PT virou a presidência, aumentou em 50% o número de denúncias por assédio sexual. Agora, a cereja do bolo é essa aqui, meu amigo. Olha a Globo se vendo obrigada a bater no governo que eles elegeram. Isso aqui me alegra muito. Eu adorei isso que Lula falou, que lamenta das mulheres, mas foi ele que demitiu as mulheres e que os partidos não indicaram. Mas os partidos, eles sempre deixaram claro que isso não é uma prioridade para eles. Ter mulher, estão discutindo... tirar a cota de mulher, isso não é agenda da PF de partido, mas isso era uma agenda do presidente Lula durante a campanha no ano passado. Então a responsa de manter essas mulheres era do presidente da República. Presidente Lula. Por que ministérios masculinos não estavam na barganha, né? Essa é uma pergunta, né? Porque eram 11, né, mulheres em 37 ministérios. Então presidente Lula que 26 aí, não é isso? Que recentemente disse que a questão de gênero e racial não era uma prioridade. Na escolha do ministro do STF, ele mesmo falou isso. Mas na ONU ele falou que era. É verdade. Na ONU, no discurso da ONU, ele falou que era. Mas não dá, né, Ana? Uma coisa vai ceder pro Centrão porque vai fazer a negociação política. Estamos aqui há muito tempo, a gente sabe que os presidentes fazem essas... Olha a passação de pano. Quando era o Bolsonaro dando cargo de segundo escalão, não de ministro, para alguém do centro, eles batiam nele o dia inteiro. Agora, quando o Lula faz isso, olha, é uma coisa normal, a gente está acostumado com isso. Tem um discurso e depois na prática é outra coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é... Uma coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O jornalismo tá fora. Você usar os cargos das mulheres para fazer essas negociatas. Ou seja, o Lula, para comprar o Centrão, está entregando somente ministérios das mulheres, entendeu? E depois falar, como acabou de dizer, o relator Carla aqui, que lamento muito. Não, gente, não é cartinha de lamentação. É um compromisso, não dá. Eu vejo 2 problemas muito sérios aqui. Primeiro, quando o presidente diz que será uma pessoa qualificada, enfim, e a gente sabe que tudo indica que ele vai escolher um homem, parece que não existem mulheres qualificadas para essa vaga. Mas o Lula não considera as mulheres qualificadas? Não me diga. Então, é uma conexão que é feita pela pessoa média que está vendo o presidente, está ouvindo o presidente da República falar, ao lado da primeira-dama. A gente está vendo a imagem aí.
a primeira-dama que vai sambar e dançar enquanto o povo está passando por tragédia no Brasil. Então, não existem mulheres qualificadas para esses cargos especialmente no judiciário, até na própria PGR. Atualmente estamos com uma mulher PGR, mas a gente sabe que Lula tem nomes de homens à sua frente ali, que são os mais cotados. Ou seja, todas, sem exceção, as bandeiras que o Lula usou para chegar ao poder, ele amassou, esfregou na bunda e jogou no lixo. E agora a Rede Globo está percebendo isso. E talvez como o Pix desse mês não caiu, eles estão, né, batendo no governo que eles ajudaram a eleger. Faz o L. Só uma coisa que eu tenho para dizer para vocês, galera da Globo. Faz o L. É isso que dá eleger corrupto, ladrão que deveria estar preso na cadeia, só não tá porque seus coleguinhas do Supremo descondenaram. Ministra das Mulheres culpa o Centrão pelas escolhas de Lula. Cida Gonçalves tentou defender o petista das substituições de mulheres por homens em postos de comando. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, tirou a culpa sobre os ombros do presidente Lula por suas indicações e atribuiu aos partidos que integram ao Centrão pela substituição de mulheres do governo por homens. Ao Estadão, a ministra declarou que a presença feminina na gestão não é uma decisão única e individual do presidente, e evitou questionar a demissão da presidente da Caixa, Rita Serrano. Nós temos que perguntar por que quem pediu o lugar da Caixa não indicou uma outra mulher, porque eu não acho que seja uma decisão única, sozinha e individual do presidente Lula, declarou a reportagem. Na esteira das indicações de mulheres por Lula, o chefe do executivo precisa escolher um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria da então presidente da Corte, Rosa Weber. De acordo com o petista, o gênero não será critério para sua escolha. A ministra afirmou que é difícil comentar as decisões do presidente, mas que Lula tem seriedade para tomar as decisões que lhe cabem. Em suas recentes decisões, fica claro que Lula não adere na prática ao discurso de inclusão de gênero. Hipocrisia nesse governo é o que não falta. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.